Olá, sou Kélia Nakai e hoje nós viemos falar sobre saúde da pessoa idosa. A nossa convidada é nada mais, nada menos que a assistente social efetiva da Secretaria de Saúde, Gardênia Lima. Cardenha, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória profissional até chegar à coordenação da pessoa idosa dentro da Secretaria de Saúde. Conta um pouquinho sobre a tua história profissional de caminhada dentro da Secretaria de Saúde. E eu fico muito feliz pelo convite, né? Oportunidade de poder falar um pouco sobre a minha trajetória profissional. Então, eu sou assistente social formada há 12 anos e eu chego no município em 2015, né? Após o concurso público, entro na primeira chamada e naquela ocasião eu venho então a ser lotada na direção da atenção primária. Chego na secretaria, momento de reconstrução, né? E aí eu vou atender nas unidades básicas de saúde. Eu já tinha uma trajetória profissional em um outro município, do qual eu também era concursada. Eu já tinha uma trajetória de 3 anos trabalhando em prefeitura, exclusivamente na área do SUS também. E lá eu já tinha uma trajetória em outros setores, né? Já tinha trabalhado em CAPES, em coordenação de regulação, de TFD. E quando eu chego em Paraupebas, eu venho com um pouco dessa bagagem que eu já tinha de outro município. E quando eu chego na Secretaria de Saúde, muitas profissionais do serviço social haviam sido demitidas, então eu sou a primeira que chego lá, nós éramos 3, né? Uma foi para o hospital, a outra foi para o CAPES e eu fui para a secretaria. E então eu cheguei no momento em que eu fiquei, de certa forma, como referência para aquelas que foram chegando, né? Fui atender nas unidades básicas, fui muito bem recebida pela então diretora na época e fiquei incumbida dessa tarefa. Logo depois, eu fui convidada para trabalhar junto à supervisão da atenção psicossocial, né? E aí eu fiquei por um tempo, dei várias contribuições em outras pastas também. E logo em seguida surgiu a oportunidade, pouco menos de 3 meses que eu estava na secretaria, surgiu a oportunidade de gerenciar, de coordenar o Centro de Atenção Psicossocial. E aí me é colocado esse desafio, vou para o CAPS, que na época era um serviço que estava extremamente fragilizado, em todos os sentidos, né? Então eu fui para lá para realmente recompor o serviço, reestruturar o serviço. E foi uma experiência na qual eu fiquei por 2 anos, né? Foram implantados muitos processos novos e, e foi então que ao final, isso em 2016, né? Em janeiro de 2016 eu vou para o CAPS e eu fico até fevereiro de 2018, quando a Secretaria de Saúde, então, o então diretor da MAC me convida a sair do CAPS e me chama para implantar o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que o município ainda não tinha formalizado. Então, eu volto para a Secretaria de Saúde após 2 anos no CAPS e vou implantar, então, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Só que também cai no meu colo o programa Saúde na Escola. Então, eu passo a conciliar esses 2 programas. E aí eu fico por 2 anos no programa Saúde na Escola, logo em seguida eu entrego o NASF para uma outra profissional, para que eu tenha uma maior dedicação ao programa Saúde na Escola, que foi também uma experiência magnífica, assim, trabalhando com os profissionais das equipes das unidades, tendo, é, tendo uma relação com o pessoal da educação. Então, assim, foi um aprendizado muito significativo na minha trajetória profissional. E aí, então, em 2019, finalzinho de 2019, eu sou convidada para assumir a supervisão da saúde da pessoa idosa, que naquela ocasião ainda não era rede, estava vinculada ainda à atenção primária. E de 2019 até agora, né, recentemente, deixei o cargo, né, então hoje eu não estou mais respondendo pela rede de atenção
à pessoa idosa, né? Fui convidada para compor um outro trabalho. Mas, assim, durante todo esse tempo, foram muitas experiências, foram muitas oportunidades. Tive a oportunidade de trabalhar com muitos profissionais qualificados, né? E, assim, carrego comigo todas essas experiências, né? Toda essa bagagem que eu adquiri ao longo dessas muitas experiências que eu passei. E hoje eu estou ainda, digamos que meio que no limbo, né? Eu estou aí ainda sem saber muito bem para onde eu vou, né? Porque a Secretaria de Saúde hoje ela está passando por uma situação muito instável nesse momento. Mas o que eu posso dizer é que todas essas experiências elas contribuíram muito para o meu aprimoramento, para a minha bagagem profissional, para o meu aprendizado, mas que eu ainda tenho muito, muito a aprender. É importante ressaltar que nesse caminho que eu tive dentro da secretaria, eu tive muitas contribuições em outras pastas, né? Então, assim, eu fui uma espécie de profissional coringa, né? Então, sempre que alguma coordenação, alguma área temática ficava sem supervisão, eu ficava interina naquela área. Então, eu passei pelas doenças crônicas, né? Pela rede de doenças crônicas, passei pelo PSE antes de ir para o CAPS também, implantei alguns programas, contribuí com alguns outros programas de outros colegas. Então, eu tenho um pouquinho de sementinha em várias áreas, né? Então, recentemente, há mais ou menos uns 2 anos, eu fiquei interina também na pasta da rede de cuidados à pessoa com deficiência. E estava lá quando as redes de atenção foram implantadas, também ajudei em alguns processos, e tudo isso me trouxe aprendizado, né? Me trouxe troca, trouxe conhecimento. E agradeço, né, as oportunidades que tive de poder ter feito tantas coisas, de ter tido a oportunidade de desenvolver as minhas habilidades e competências. E hoje eu estou aberta para conhecer outros desafios, né, outras possibilidades de inserção em outras políticas públicas do município, né? Afinal, o assistente social atua nas políticas públicas. Nós temos essa, essa possibilidade, né, de poder desenvolver o nosso trabalho em diversas políticas públicas. A gente não está preso só à política de assistência social ou à política de saúde. Então, a gente pode atuar em qualquer área. E hoje eu estou aberta a isso, né? A novos desafios. No momento eu não estou respondendo mais pela rede da pessoa idosa, mas eu estou aberta a novas oportunidades. Então vamos para a nossa primeira pergunta, Gardenha. Quais são os principais programas e serviços ofertados pelo nosso município para promover a saúde e o bem-estar dos nossos idosos? Então, a porta de entrada do serviço da rede do SUS é a atenção primária. Então, os idosos, eles entram pela atenção primária, através das unidades básicas de saúde, eles são captados pelas equipes, né, pelo agente comunitário. É necessário que se trace o perfil funcional dessas pessoas, identifique quais são as suas necessidades. Somente a partir daí é que são direcionados o plano de cuidado desses idosos a partir das suas necessidades. E aí a oferta de serviços são várias, né? A gente tem muitos serviços, a gente tem atividades tanto programadas individuais como atividades coletivas. A gente tem também articulação com os serviços da assistência social, porque a rede de atenção à pessoa idosa, ela é uma rede intersetorial, então ela vai para além dos muros da saúde. Então a gente atua diretamente em parceria com a assistência social, né? Então a unidade básica, os profissionais, as equipes estão sempre trabalhando em conjunto com os profissionais dos CRAs, né? Dos Centros de Referência da Assistência Social, promovendo momentos de lazer, de convivência e fortalecimento de vínculos, através dos serviços da assistência social, desenvolvido nos territórios também, né? Então, a gente tem, por exemplo, parceria com a Usina da Paz, que também tem um espaço muito legal, né? Com muitas atividades diversificadas
E muitos dos nossos idosos que hoje estão vinculados às unidades de saúde participam de atividades na Usina da Paz. Então, o trabalho das equipes de saúde é extremamente importante, né? E a gente tem também uma ferramenta de trabalho que é a caderneta de saúde, né? Caderneta de saúde da pessoa idosa, que é distribuída pelas unidades básicas de saúde, onde se tem como uma ferramenta que o usuário precisa estar com ela todos os momentos que ele estiver na rede, que ele transitar pela rede. Porque essa ferramenta é fundamental, lá está todas as particularidades do idoso, da sua condição de saúde, o que ele precisa, está tudo lá na caderneta dele. Então, é uma ferramenta fundamental que os profissionais utilizam no cuidado à pessoa idosa. É importante ressaltar também uma parceria importantíssima que a Rede do Idoso tem, que é com o Conselho de Direito da Pessoa Idosa, né? Então, é uma parceria que eles, inclusive, sempre estiveram junto com a gente em relação à realização das campanhas, né? A gente tem 2 grandes mobilizações anuais, que é que é em mês de junho, né? Que é a gente faz a campanha de sensibilização, de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa, que ainda é um problema muito, muito presente, né, na nossa sociedade. E a outra campanha é em outubro, que é o Dia Nacional e Internacional do Idoso. São 2 grandes campanhas que o Conselho está sempre junto, né, contribuindo, participando, inclusive financeiramente, né, através do fundo, financiando materiais, né, materiais gráficos, materiais educativos, e a gente vai e faz junto, né? Então, não é só um apoio financeiro, é também fazer junto, né? O Conselho, junto com a saúde, com o conjunto de equipamentos da assistência social, se pensa aí um conjunto de atividades nesses períodos, né, de mobilização, que é um período importante para chamar a atenção da sociedade para a temática, né? Por isso que eu acho assim de suma importância o profissional de assistente social dentro das secretarias, dentro dos serviços, né? E baseado nisso, eu queria te perguntar uma outra coisa. Quais são as iniciativas de adesão que a Secretaria de Saúde faz para garantir o acesso equitativo destes serviços de saúde entre os idosos de diferentes grupos socioeconômicos que existem em Paraopebas? Recentemente, o Ministério da Saúde ele mudou a forma de financiamento da atenção primária. E dentro dessa proposta de remodelagem dos processos de trabalho das equipes da unidade, traz a questão da captação, né, que eles chamam de captação ponderada, né, e porque eles identificaram, a partir do cruzamento do Ministério do Desenvolvimento Social com o Ministério da Saúde, que muitas famílias vulnerabilizadas que recebem Bolsa Família, benefícios, auxílios, transferência de renda, não estavam sendo acompanhadas pela saúde. Então, nessa nova proposta de remodelagem do trabalho, o que foi colocado para a saúde foi o foco nos idosos, nas pessoas idosas que são das áreas periféricas, que recebem benefícios, auxílios e que elas deveriam ser captadas. Então, todo o processo de trabalho das equipes que realizam cadastros, buscativas para vincular as pessoas à unidade básica, ela começa aí, né? Nessa proposta que vem do Ministério para que os municípios pudessem ser financiados. Então, as pessoas idosas de baixa renda, elas são prioritárias para serem captadas. Mas, independente disso, a gente sabe que o Sistema Único de Saúde ele é universal. Ele não é seletivo, né? Ele não tem um foco na questão da renda, ele é para todos. Porém, a gente também sabe que o maior público que acessa os serviços de saúde são a população vulnerabilizada economicamente. Então, quando a gente vai traçar o perfil dos idosos que hoje compõem que estão vinculados dentro da saúde, que estão hoje por volta de 22 mil pessoas, né? Então, esse número está sempre em crescimento. Quando a gente olha o perfil, quem são esses idosos?
São pessoas que moram na periferia, que recebem BPC, que são classificadas na população negra, né, pardas e pretas, portanto, essas pessoas, elas precisam ser buscadas. E a primeira estratégia nesse sentido é a ampliação do número de agentes comunitários de saúde, que a gente teve recentemente concurso, inclusive, para poder dar uma maior cobertura. Então, essa é a primeira estratégia, dar uma maior cobertura, buscar essas pessoas que estão fora do Sistema Único de Saúde, captá-las, vinculá-las ao serviço e depois organizar todo esse processo de cuidado, né? Fazendo uma estratificação de risco, que ainda é um trabalho que está sendo feito aos poucos, né? Porque exige toda uma mudança de processo, de trabalho interno nas unidades. Então, é um processo que está em andamento, né? Então, a gente ainda não tem o perfil funcional de todos, mas a gente pelo menos já está conseguindo uma maior ampliação de cobertura. Uma vez vinculados ao serviço e identificando as necessidades singulares de cada um, então oferecidas atividades, né? E feitas articulações no território. Então, é por aí, é mais ou menos por aí. Então, Gardenha, não existe somente a coordenação da saúde do idoso dentro do município de Paraupebas. Existem outras entidades que também trabalham com essa linha de interesse? Me diz a diferenciação que existe nesse serviço, para que assim o nosso público compreenda o acesso, que tipo de destinação de serviço cada uma dessas entidades ela se destina para esse público específico. Exatamente. Então, as políticas elas precisam se integrar, né? Então, quando a gente pensa como que tem que ser a atenção ao idoso, ela tem que ser uma atenção integral e integrada. Então, a saúde é responsável por acompanhar esse idoso, considerando os condicionantes determinantes de saúde, ou seja, esse idoso, essa pessoa idosa, né, como a nova nomenclatura, ela precisa ser olhada a partir das suas necessidades de saúde, mas também a partir das suas necessidades de lazer, de cultura, de acesso à habitação, de acesso a condições dignas de vida, né, o mínimo, saneamento básico e tudo mais. Então, o conjunto das políticas públicas precisam estar presente. E hoje a política pública que tem o maior atuação são a política de saúde e a política de assistência social que trabalham em articulação. Então, a política de assistência social tem os seus equipamentos, no caso a gente tem um equipamento de acolhimento, né, de acolhimento institucional, que é da assistência. A gente tem também os serviços de convivência, né, os serviços que são oferecidos pelos CRAS, pelos Centros de Referência e Assistência Social, e nós temos também as atividades que são oferecidas pela saúde nas unidades básicas de saúde, ou seja, os grupos que também fazem esse trabalho de orientação, de educação popular, né, de socialização. Então, geralmente, quando as unidades básicas de saúde realizam esses encontros, que geralmente são encontros semanais, eles não são isolados, eles são juntamente com a equipe da assistência social. Então, o responsável lá da unidade articula com a assistência social, eles se reúnem, um conjunto de profissionais, na mesma atividade. Então, o bacana é que eles conseguem realizar o serviço de forma intersetorial, né? Então, assim, e os fluxos, né? Então, sempre que a unidade de saúde, os profissionais de saúde acompanham uma situação de um idoso, identifica que esse idoso precisa ser acolhido, então entra aí um processo de articulação com a política de assistência social para que a assistência social possa assistir naquilo que é o objeto da política da assistência social. Então, há coisas que são da saúde, há coisas que são da assistência, mas todos trabalham em conjunto, né, para poder assistir de forma integral esse idoso. É isso que é bacana, né? As políticas elas não são isoladas, os serviços não podem ser isolados, e isso não é somente para o público idoso, né? Então, isso tem que
que se ampliar também para os outros ciclos de vida, né? As políticas, elas precisam conversar, elas precisam trabalhar juntas, elas precisam estar articuladas. Ainda não é o ideal, mas a gente já faz alguma coisa, né? A gente sempre tem que buscar melhorar, né? A gente ainda tem sim serviços fragmentados, a gente ainda tem sim falta de comunicação, mas a gente está em busca de melhorar, né? Então, o importante hoje é ter pessoas capacitadas à frente dos programas, das ações, né, dos serviços, isso que é o fundamental. Então, os gestores, né, eles precisam ter essa consciência de que eles têm que colocar pessoas capacitadas à frente das pastas para que tenha essa compreensão, né, essa visão sistêmica da política pública, para que ela possa assistir a sua população da melhor forma possível. Gardenha, estou com uma grande curiosidade. A gente está vendo que a cada tempo que se passa, aumenta a capacidade de vida do brasileiro, né? No entanto, como é que um município, né, tão grandioso como Paraupebas e demais regiões, né, estão lidando com os desafios relacionados à saúde mental da população adulta que está na iminência de se tornar um idoso, né? Principalmente nos casos de depressão, de solidão, de ansiedade, né? De processos de enlutamento. Como é que está sendo esse tipo de serviço? Existe dentro de Paraopebas? Pensou-se em criar, né? Como é que está sendo se existe o estudo ligado a isso ou realmente é algo para se planejar para um futuro um pouquinho mais próximo? Excelente pergunta, Kélia. Excelente pergunta. Não, o município de Paraupebas, no conjunto das políticas públicas, não está pensando nisso. Apesar de ser uma realidade, a gente sabe, há inúmeros estudos, o próprio IBGE já vem mostrando inúmeros dados. A população idosa, ela cresce de forma aceleradíssima, né? Então, hoje, a projeção é que em menos de 20 anos, a população brasileira ela será a quinta maior do mundo. E no Brasil, nós seremos mais de 30% da população. Hoje, nós já somos 15% da população. Aliás, os idosos, né? As pessoas idosas já são 15% da população. E Paraupebas não foge a essa regra. Quando a gente olha, como eu disse, quando a gente olha para o número de pessoas que hoje estão vinculadas à Secretaria de Saúde, às unidades básicas, né, através dos cadastros, já é 15% dessa população. Porém, os serviços, eles ainda têm uma centralidade no cuidado à gestante, à criança, né? Então, a gente tem um município que foca muito na política da criança e do adolescente. Sendo que daqui a menos de 20 anos, a população idosa será maior que a população de 0 a 14 anos. Não estou dizendo com isso que não se deva olhar para a política da criança e do adolescente, de forma alguma. O que eu estou dizendo é que os gestores do município não estão olhando para o processo acelerado de envelhecimento da população de Parauapebas. Porque se tem uma visão muito equivocada de que o município é um município jovem, né, que o município tudo bem, o município uma cidade operária, as pessoas vêm trabalhar, só que as pessoas, nos últimos anos, elas trouxeram os seus pais, os seus avós, que são os cuidadores dos filhos daqueles que estão no mercado de trabalho. E são também aquelas pessoas que estão no mercado informal, no trabalho informal. Então, ao olhar em volta, você vê quem é a população idosa em Paraupebas. Elas estão nas feiras, elas estão no carrinho de pipoca, elas estão vendendo o cachorro-quente, elas estão nas praças, empurrando o carrinho de picolé. Então, elas estão na informalidade e é um número muito grande que só cresce. E as políticas precisam começar a olhar para isso e preparar o município de forma a ter uma cidade que realmente tenha condições, seja arquitetônicas, seja de oferta de serviços voltados para essa população, tá? Então, assim, é inclusive um alerta que eu faço, né? Eu venho falando disso, eu venho gritando isso, né?
sem muito ser ouvida em relação a essa prioridade que a saúde, não somente a saúde, mas as demais políticas públicas precisam ter essa consciência de que a população está se envelhecendo e está envelhecendo de forma muito rápida. E precisa de planejamento, de todo um conjunto de serviços para garantir que somos nós, né? Essas pessoas idosas, que vai ser logo, logo, seremos nós. Então, nós temos que preparar o conjunto de serviços de política pública para nos atender naquilo que nós necessitarmos, né? Então, os gestores precisam olhar para isso urgentemente. E aí, com base nisso, um dado importantíssimo que deve ser considerado é que, se uma população envelhece, ela precisa utilizar os serviços, inclusive os serviços com mais complexidade, porque com o envelhecimento, né, da população, com essa questão das doenças crônicas e inúmeras outras condições que são resultados do modo de vida que a gente tem hoje, né? Isso requer mais gastos do sistema de saúde, né? Então, mais pessoas utilizando os serviços com mais complexidade, exigindo mais profissionais, exigindo mais tecnologias, exigindo mais medicamentos, mais tudo mais, né? Então, isso é um custo muito alto para o sistema de saúde. E isso deve ser olhado, isso deve ser considerado, né? Isso é alarmante, inclusive. A população, a população idosa, ela tende a utilizar mais os serviços de saúde. Então, se eles serão 30% da população daqui a um pouquíssimo tempo, isso vai ser uma sobrecarga sobre o sistema de saúde. É basicamente isso. Levando em consideração também que se soma a todo esse conjunto de fatores, o fato de nós termos um modelo de saúde ainda centralizado no modelo biomédico, né? Biomédico e medicamentoso. Então, que traz um custo muito elevado. A gente precisa ampliar mais, a gente precisa falar mais sobre terapias alternativas, né, sobre práticas integrativas complementares que precisam ser incorporadas junto às práticas dos profissionais da saúde. Precisa haver maior investimento nisso. Então, há inúmeras terapias alternativas que têm comprovação científica, né? Lembrando que toda prática profissional ela precisa ser baseada em evidência científica, então a gente tem inúmeras outras alternativas à terapia medicamentosa, mas que ainda não é utilizada a contento, né? A gente ainda precisa ampliar mais. Nossos dados que você falou são gritantes, realmente. E assim, são gritantes e essencial para que os gestores possam se suprir dessas informações para promover justamente políticas de educação em saúde destinadas a essa população. E no tanger, né, que a gente está falando sobre educação em saúde, existe algum esforço em andamento para promoção dessas atividades educativas em saúde em Parauapebas que incentive os bons hábitos de vida saudável, de prevenção de doenças, principalmente as crônicas, que os idosos infelizmente apresentam tanto e que realmente leva eles à fatalidade? A Secretaria de Saúde tem um departamento de educação em saúde, educação permanente, que realiza, né, encontros com os trabalhadores dos serviços para levar capacitações, né, encontros para apresentar novas práticas, discutir processos de trabalho. Então, e a gente tem inúmeros profissionais na rede, a exemplo dos profissionais da equipe multi, do antigo NASF, né, que são profissionais que realizam algumas práticas alternativas e que deverão ser mais incentivados para ampliar essas atividades. Então, os processos de educação permanente que acontecem dentro dos serviços, eles são fundamentais. A gente está vivendo no momento uma incorporação de novos profissionais, né, advindos do hospital,
após a terceirização, e possivelmente vai haver uma reconfiguração aí desses processos de educação permanente, né, para poder capacitar todos esses novos profissionais que estão sendo incorporados na rede de atenção primária, que é fundamental que todos fiquem alinhados, né, dentro dessas práticas que possam melhorar a oferta de serviços para a população idosa. Mas o que eu posso afirmar para vocês é o seguinte: a gente tem muitas pérolas dentro do nosso sistema de saúde, muitos bons profissionais, assim, a gente tem, a gente pode dizer que nós somos privilegiados no município de Paraopebas, porque a gente tem muito bons profissionais qualificados, que podem ser melhor aproveitados, tá? A gente precisa, é importante que os gestores possam identificar esses potenciais talentos que a gente tem, que possam ser multiplicadores, inclusive nos processos de educação permanente, tá? Então, a gente tem sim alguns trabalhos sendo desenvolvidos, mas que a gente precisa melhorar, ampliar, e eu acredito que esse vai ser o momento, né? A partir do momento que todos estiverem distribuídos nos setores, a gente vai ter aí um alinhamento sobre a educação permanente para que se melhore as práticas em saúde voltada para a população idosa. Gardenha, explica um pouquinho para o nosso público o que é o modelo biomédico que você sinalizou nessa última fala que você teve. O modelo biomédico é um modelo que olha para as situações de saúde focado nas doenças, focada na supervalorização do médico, né? Então, é um modelo que supervaloriza a ampliação de consultórios, né? A ampliação do cuidado médico e medicamentoso. E isso, inclusive, é um modelo que a população às vezes até incentiva, né? Então, quando a população procura o serviço dizendo que quer uma consulta médica, e muitas vezes o que ela está demandando não é uma consulta médica, ela precisa ser de uma escuta, ela precisa de é uma necessidade que tem a ver com questão social, né? Questão de pobreza, envolvendo vulnerabilidades, envolvendo outras situações que estão levando a um processo de adoecimento. A gente sabe que há inúmeros estudos que mostram que a maior parte dos problemas de processos de adoecimento são advindos de questões sociais, ou seja, das condições de vida das pessoas, e que muitas vezes a resposta não está no medicamento ou na consulta com o médico, ela está no atendimento às necessidades básicas do indivíduo. Então, é um modelo que é muito impregnado no nosso sistema de saúde do Brasil, né? É um modelo muito impregnado e que ainda está um pouco ainda na nossa prática, está um pouco ainda nas decisões da gestão, né? Quando privilegia esse modelo. Então, a gente precisa, aos poucos, a gente vem tentando transformar isso, né? Incorporando novos profissionais, tentando trabalhar de forma mais interdisciplinar, mas isso é uma luta constante, isso é uma luta, é um processo que ele acontece ali nas pequenas relações mesmo dos serviços. Então, quebrar essa fragmentação que existe entre os profissionais e tirar a centralidade que existe entre um ou outro profissional e entender que o cuidado, ele se dá na multiprofissionalidade, ele se dá no conjunto dos saberes dos profissionais, né, que precisam trabalhar junto para dar a melhor resposta às necessidades de saúde dessa população. Mas a população, ela também precisa ter essa compreensão, e para que elas tenham essa compreensão, os processos de educação popular em saúde são fundamentais, né? É o trabalho que muitas vezes o agente comunitário de saúde faz lá na unidade, o assistente social, o psicólogo, então são profissionais do enfermeiro, são profissionais que fazem esse trabalho de educação popular, né? Falando sobre saúde, e que saúde é um conceito ampliado, né? Saúde, ela não é a ausência de doença, logo o modelo biomédico, ele não é em si suficiente para dar as respostas às necessidades de saúde da população. Há um tempo atrás, você falou sobre o Conselho da Pessoa Idosa, né? E falou das demais entidades que também trabalham em prol à saúde, a questão em que envolve o idoso em Paraupebas. Eu queria saber o seguinte: quais são os critérios que vocês utilizam para avaliação
da qualidade desses lares de idosos e outras instituições que, porventura, cuidam dos idosos em regime de longa permanência no município de Parauapebas? Existe algum tipo de critério avaliativo? Sim, o Conselho da Pessoa Idosa, ele acompanha diretamente, né, o serviço de o abrigo institucional, né, instituição de longa permanência, que, como todos conhecem, o famoso aconchego dos idosos, que é vinculado à assistência social. Então, a gente tem apenas um no município e que tem critérios, né? Então, idosos que não têm vínculo familiar, que estão em situações mesmo de rompimento de vínculo total, que não tem moradia, então, esse é o idoso que é o critério para entrar nesse tipo de serviço. E lá nós temos assim um serviço que é um serviço de referência, é um serviço de referência na região, inclusive, e os cuidados que são realizados lá, a gente tem a articulação com a saúde, né? Então, a saúde tem profissionais que atuam dentro do acolhimento institucional. Então, há esse trabalho conjunto, né, da assistência e da saúde para dar o melhor atendimento a essa população que está acolhida lá, os residentes. E que hoje tem o quê? Uma capacidade de 20 internos. Essa é a capacidade do nosso acolhimento institucional que a gente tem no município de Paraupebas. Que é insuficiente, pois há inclusive listas de espera, porque a gente tem uma situação de insuficiência familiar muito grande. Esse, inclusive, é uma das síndromes geriátricas mais comuns que a gente encontra na unidade básica de saúde, que são condições que os profissionais de saúde encontram quando eles vão realizar visita ao idoso, que é a ausência total de família, né? Então, muitos idosos moram sozinhos, mas que por alguma razão, muitos deles não aceitam ir para um abrigo, muitas vezes não têm vínculo com família, mas também não aceitam ir para um acolhimento institucional, que é um direito deles, mas que precisam ser assistidos. E a população, a equipe de saúde tem muitas dificuldades, né? Porque precisa ter o familiar, precisa ter o cuidador, né? Então, é um trabalho muito complicado quando a equipe encontra idosos nessa situação. Mas no que concerne ao nosso acolhimento institucional, ele é muito, muito bom, né? Ele tem uma ótima assistência aos internos e é referência na região, inclusive. Então, partindo para a nossa última pergunta, né? Como os idosos ou familiares ou responsáveis em Parauapebas podem dar o feedback ou uma contribuição para o aprimoramento desses serviços destinados à saúde do idoso em questão? Gardênia. É fundamental que as famílias, os cuidadores, eh, enfim, aqueles que são referência para essa pessoa idosa possam estar junto, né? Ir até a unidade básica de saúde, participar das atividades que são oferecidas, né? Porque é fundamental receber essas orientações, inclusive, muitas vezes, o familiar, o cuidador, a pessoa de referência, ela comete uma negligência por não saber que é uma negligência. Então, o trabalho dos profissionais de saúde é orientar em relação a esses cuidados, é promover encontros, momentos de descontração, momentos de promoção de saúde. É basicamente isso que a unidade faz, né? Então, além dos cuidados aqueles que já estão com condições de saúde estabelecidos, promover encontros, momentos que promovam qualidade de vida para que essas pessoas tenham um envelhecimento ativo e saudável. Então, atividades que são oferecidas como atividades física, atividades de socialização, de dança, inúmeras atividades que hoje muitas unidades básicas de saúde oferecem, é fundamental que as pessoas participem, né, que elas possam ir juntas, acompanhando a sua pessoa idosa nesses momentos em que ela vai à unidade, né, estar presente. É fundamental. A gente vive hoje na nossa sociedade um total abandono, né, dessa população, uma invisibilidade muito grande. Então, é importante que as pessoas se voltem para os seus idosos
com mais compaixão, com mais solidariedade, com mais afeto. Eles precisam de afeto, né? Eles vivem uma solidão muito grande. É importante esse afeto, é importante esse estar junto. Então, o recado que eu deixo para as famílias é que elas possam estar junto com os seus idosos, né? Que vá junto com eles aos encontros, que possam participar. Eu sei que muitas pessoas são ocupadas, têm seus trabalhos, mas sempre que possível, estar junto. É esse o meu recado. E aqui eu só tenho a agradecer a você, Gardênia, que assim, se eu nunca tive a oportunidade de falar, mas nesse momento eu expresso meu profundo sentimento de gratidão, né? Falo que eu sou uma abençoada em ter te conhecido, porque você só engrandece o meu dia a dia com o teu saber, né? Com os teus posicionamentos políticos, profissionais, a sua ética acima de tudo, né? No que diz respeito aos serviços públicos e principalmente a pasta ao qual você está à frente, sempre quando te propõe o trabalho, você nunca recua, você sempre avança e coloca neste trabalho o selo de infinita qualidade. Isso é bem lógico, bem claro, eu tenho visto, né? E quero aqui só pedir uma mensagem para concluir e aonde que a gente pode encontrar você, Gardênia? Como é as pessoas, entidades, universidades que queiram abordar um pouquinho mais sobre essa temática, conhecer mais adiante sobre políticas públicas, pode acessar um vínculo com você? Nossa, eu que fico agradecida demais com essas palavras. Para mim é uma honra poder falar um pouco, né, sobre esse tema tão caro para mim, que é a saúde da pessoa idosa, e que, inclusive, já saí da pasta agora, recentemente, mas que, assim, foi um grande aprendizado para mim. E, e dizer que, assim, eu posso dizer que eu tive o privilégio de ter muitas oportunidades e que me trouxeram essa bagagem, né? Então, assim, as inúmeras oportunidades que eu tive dentro da Secretaria de Saúde, que eu agradeço imensamente, né? E que eu tentei dar o meu melhor, né? Tentei dar o meu melhor em todos os lugares que eu passei. No momento, eu me encontro na Secretaria de Saúde, mas ainda sem saber muito bem para onde eu vou, né? Então, é um momento de muita troca de cadeiras, né, como a gente fala, e nesse momento eu não estou em nenhuma pasta. E nesse momento eu acabei de entregar recentemente uma proposta de ir para o Centro de Atenção Psicossocial, e já estou em transição com uma outra colega na pasta da pessoa idosa, e no momento eu estou sem lotação, né? Não sei ainda para onde eu vou, mas o local onde eu fico é na Secretaria de Saúde, né? Então podem me procurar na Secretaria de Saúde, o meu contato WhatsApp é o 94-99213-6350. Então, desde aqueles que de repente quiserem uma palestra, uma roda de conversa com estudantes, profissionais de saúde, profissionais de políticas, diversas políticas públicas que queiram conhecer um pouco sobre a temática, estou à disposição, né? Como sempre estive, né? Então, e é isso. Agradeço a oportunidade, espero ter contribuído um pouco, né? E é isso. Um abraço a todos e mais uma vez muito obrigada, Kélia, pela oportunidade. Fico muito feliz. Muito obrigada. E aqui a gente deixa para o nosso ouvinte um forte abraço. Quer saber mais? Nos siga na nossa rede social. Beijos!